E aí galera, aqui é o David. Bom, já deixa logo o like aqui embaixo para fortalecer o crescimento do canal e bora pro vídeo comigo. Se você curte teorias da conspiração e histórias relacionadas com os supostos OVNIs e avistamentos aí de também OVNIs, então você certamente está familiarizado aí com o caso Roswell, um dos incidentes ufológicos mais famosos de todos os tempos. E no vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto, assim como várias outras descobertas arqueológicas, tá? Conheça agora algo muito estranho aconteceu no México e aterrorizou os céticos. Esqueletos ocultos. Os trabalhadores que faziam obras num supermercado francês fizeram uma macabra descoberta no ano de 2015. Dezenas de esqueletos e sepulturas comuns de pessoas que provavelmente viveram na Idade Média. Bom, quando levantaram o chão de uma cave de um supermercado localizado nas imediações lá de Paris, durante aí as obras de renovação do espaço, os trabalhadores encontraram mais de 200 corpos de homens, mulheres e crianças alinhados metodicamente. Os esqueletos não apresentam sinais visíveis de lesões ou de ferimentos, e acredita-se que teriam sido enterrados no segmento de alguma epidemia ou incidente que motivou mortes em massa. Pois é pessoal, uma equipe multidisciplinar investigou os esqueletos naquela época, nomeadamente no sentido a determinar a data em que as mortes aconteceram, de modo aí a poder definir a causa da morte de cada uma daquelas pessoas. Uma das covas continha mais de 150 corpos, é isso mesmo que você ouviu, enquanto as restantes teriam entre 5 a 20 corpos, adiantou aí o diário francês Le Figaro. O jornal reporta que os esqueletos foram encontrados no local onde se situava, outrora, um cemitério, localizado aí mesmo ao lado, pessoal, de um hospital edificado no século XII e destruído aí no fim do século XVIII, na época da Era da Revolução Francesa. O que é espantoso é que os corpos não foram atirados, mas dispostos com cuidado, de forma bem organizada, pessoal. Disse aí a arqueóloga Isabelle Abadie, citada pelo Le Figaro, frisando, pessoal, que tal teria tido sucesso no sentido de aproveitar ao máximo o espaço, um sinal de que terá ocorrido aí um número muito significativo de mortes. Essa descoberta foi encarada com muito entusiasmo aí pela comunidade científica, já que poderia ajudar a perceber como é que eram sepultados os mortos durante a Idade Média, nomeadamente em circunstâncias de mortes em massa devido aí a alguma epidemia ou sequer a fome. Cidade subterrânea. Um dos devaneios coletivos mais comuns que existem é encontrar dentro de sua casa um tesouro inestimável ou em um portal secreto, que nos leve aí para uma terra encantada. Acontece que o delírio fantástico pode ser tão improvável assim como você está imaginando. Uma circunstância raríssima que ocorreu em 1963 lá na Turquia. E tudo isso foi para provar justamente o que aconteceu. Dessa vez, nesse belo universo de ficção chamado realidade, o portal para outra civilização não estava dentro de um armário como é comum no cinema, mas atrás de um muro. Dá pra acreditar nisso? A mureta fazia parte do porão da casa de um cidadão turco, localizada na região da Capadócia. Após o indivíduo derrubá-la durante uma reforma, veio então o espanto. Ele e sua equipe de construção descobriram uma sala secreta, que os levou até um túnel subterrâneo que parecia não ter nenhum fim. Mas o trajeto tinha sim um final. Lá estava surpreendentemente uma cidade perdida de 1400 anos. Se os seus habitantes ainda estivessem vivos e escondidos por ali após mais de um milênio, é possível imaginá-los dizendo: "Bem-vindo à cidade de Derinkuyu". Pois é, pessoal. Derinkuyu é composta por uma rede de túneis que serpenteia aí em diversos níveis de subsolo, chegando aí a dezenas de metros de profundidade. Aberto aí através de um maleável terreno de origem vulcânica, sua estrutura monumental foi parcialmente feita na era bizantina, principalmente a partir do século 8 d.C., quando cristãos usavam os túneis para se proteger de invasões muçulmanas que naquela época assolavam aquela área. Bom, e parece que eles estavam aí preparados para viver escondidos por um longo tempo. Os túneis de Derinkuyu foram usados como proteção contra invasões muçulmanas na Anatólia. Em seu interior, além de corredores subterrâneos, o local tem câmaras que eram usadas como quartos, capelas e locais de estocagem de alimentos e água. E pessoal, também tinham escolas e até depósito de vinhos, isso mesmo. Calcula-se que toda a estrutura seria capaz de abrigar aproximadamente 20.000 pessoas. O caso Roswell. Bom pessoal, tudo aconteceu na primeira semana de julho de 1947, quando um homem chamado W.W. McBrazel se deparou com estranhos destroços de que parecia ser aí um acidente aéreo enquanto cavalgava pelo seu rancho, situado no noroeste de Roswell, no Novo México. Bom, segundo o rancheiro, como havia chovido muito na noite anterior, ele havia saído para checar o seu rebanho de ovelhas quando encontrou fragmentos de metal espalhados por uma grande área.
assim também como vestígios de que algo havia colidido, se arrastado por centenas de metros por ali, próximo ao rancho dele. Brazel chegou a coletar algumas das peças metálicas que encontrou e mostrar a alguns amigos e seus vizinhos, até então decidir relatar o ocorrido ao xerife local George Wilcox. O policial, pessoal, provavelmente pensou que os destroços poderiam ter alguma conexão com testes militares na área e entrou em contato com o pessoal da base aérea de Roswell para pedir aí auxílio com a investigação. Claro, ele queria também ter respostas sobre o que diabos era aquilo que estava acontecendo. Pois é, pessoal, os militares enviaram ao Major Jesse Marcel para descobrir então o que diabos estava acontecendo ali. E acompanhado de Brazel, Wilcox e um dos membros da Counterintelligence Corps, uma agência ligada aí ao serviço secreto norte-americano, no dia 7 de julho de 1947, Jesse pisou na área do suposto acidente, pessoal. Durante essa vistoria preliminar, o Major teria dito que o objeto provavelmente teria explodido próximo ao solo e então caído no local, e ele determinou a direção em que estava viajando. Pessoal, calma aí que ainda não terminou a história não. Jesse também fez estimativas da área do acidente e realizou alguns testes rápidos com peças metálicas, e segundo os rumores, teria dito que nunca havia visto nada remotamente parecido com aquilo antes. Não demorou até que a base aérea fosse novamente acionada e uma operação, pessoal, uma operação para poder verificar o que estava acontecendo, para então fazer a recuperação dos destroços e que tudo aquilo fosse enfim organizado. Então no dia seguinte, 8 de julho de 1947, a história estampou a capa do jornal Roswell Daily Records, com o título Força Aérea captura disco voador em rancho na região de Roswell. E a partir disso, pessoal, a coisa toda caiu na boca do povo e se espalhou por todo o planeta. Também circularam aí histórias de que os militares norte-americanos teriam rastreado a movimentação de um objeto voador não identificado sobre o Novo México durante a queda do noroeste de Roswell. Outro dos rumores foi o de que um cara chamado Glenn Dennis, que trabalhava aí em uma casa funerária local, teria então recebido alguns telefonemas meio que curiosos do necrotério da base aérea. Pessoal, essa parte é bizarra, presta atenção. Aparentemente, o pessoal de lá teria perguntado a Glenn se ele dispunha aí de caixões de pequeno tamanho que pudessem ser hermeticamente fechados. Os oficiais também teriam pedido informações sobre como preservar corpos que estavam expostos ao elemento durante alguns dias e como evitar aí a contaminação dos tecidos dos cadáveres. Concordam comigo que isso é muito estranho, né, pessoal? Pois é, eu tô intrigado com isso. Vamos lá, deixa eu terminar a história. O agente funerário contou que chegou a ir até a base, onde viu partes dos destroços ali daquela nave, suposta nave que caiu em Roswell, e foi prontamente convidado a deixar aquele local. Glenn contou ainda que uma enfermeira da base teria revelado a ele que os militares haviam descoberto os corpos de seres alienígenas na fuselagem do suposto OVNI. Bom galera, como você deve ter lido e ouvido por aí, também circulam muitos boatos de que o governo norte-americano teria conduzido necrópsias nos supostos aliens, além também de ter transportado cadáveres, destroços e todas as provas até a Área 51 e tentado a todo custo encobrir toda essa história. Pois é, pessoal, bem bizarro, né? Essa história aí fica pra vocês deixarem aqui nos comentários as opiniões de vocês. Então é isso, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do canal pra vocês. Não esquece de deixar o like, pois esse assunto, pessoal, é muito massa. Eu adoro falar sobre esses assuntos pra vocês, alienígenas, descobertas. Então deixa o like pra fortalecer aqui o crescimento do canal, que eu tenho certeza que você também curte os vídeos. E até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso.